esse início de trabalho, eu sempre falo assim para minha equipe, da importância de estar trabalhando, de pertencer à equipe. O trabalho na equipe possibilita o movimento. Quando a pessoa está trabalhando numa empresa que pertence a uma equipe, fica fácil da gente observar. Um elemento sai de férias e quando ele volta mais lento. E a gente, quando deixa o carro na garagem também, mais dias sem poder usá-lo ou não precisou de usá-lo, a gente vê que ele gastou um tempo para esquentar, o tempo diferente. E é muito comum isso que eu estou falando ser verdade, porque sempre a gente vê carros com escapamento furado. Então, normalmente é carro com pouco uso. A própria pessoa não usando faz com que aquele carro vai se estragando, vai entrando num processo de enrijecer. Na nossa equipe também é assim. Quando a pessoa está trabalhando, está sempre atuante, ela vai tendo uma mobilidade interior, vai sendo mais flexível para a tarefa que é da responsabilidade dela. A importância de trabalhar na equipe, eu venho observando assim, de ter sempre uma equipe, é essa harmonia que fica dentro da pessoa, fica um propósito. E às vezes a gente quer fazer outras coisas, mas a gente observa assim que aquelas coisas que a gente quer fazer, elas já foram feitas no período anterior. E se depois a gente conseguiu uma equipe, é justamente porque já não queria mais fazer aquelas coisas e também não estava trazendo mais nenhum crescimento interior. Então, o trabalho na equipe, a pessoa precisa de continuar fazendo o esforço para pertencer à equipe, para poder dentro dela ter sempre a condição de uma mobilidade interior. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Destino. O destino é uma coisa assim bem interessante. Às vezes a pessoa acha assim que não tem destino, mas tem destino porque antes de cada ato, de cada ação, a pessoa teve a oportunidade de decidir. O que tem que acontecer é que aquele que decide pelo sim ou pelo não, ele vai colher. E na vida a gente vem observando assim os relatos, as informações e instruções de um povo, por exemplo, sempre o relato é do povo que movimentou, do povo que foi, que fez, que determinou o seu destino. Nós também, cada um, se tem vontade de ter uma determinação na vida, de ter um destino, ele também precisa de movimentar. A pessoa tem que movimentar. O destino é como a pessoa movimenta. Aquilo que semeias, hás de colher. Jesus, quando disse assim, aquilo que semeias, hás de colher, ele não disse poderá colher, ele disse hás de colher. Cada pessoa tem dentro dela o começo do certo e o começo do errado. Isso a gente observa assim nas leis que os homens fazem também, porque a pessoa pode cometer um delito, mas antes de cometer o delito, ele teve a oportunidade de não cometer aquilo, de fazer aquele ato. Ele terá que ser responsabilizado pelo ato que ele fez. Na nossa vida interior também é assim. Nós somos responsabilizados pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, e às vezes a gente tem que ter mais cuidado ainda, cada pessoa com o pensamento dela, com a fala, com o que ela movimenta, ela pode colaborar numa outra região bem distante, aonde essa pessoa nunca foi ou muitas vezes nem ouviu falar, mas acontece um fato numa região distante que muitas vezes a pessoa vem pensando sobre aquilo e esse pensamento vai alimentando aquele ato realizado. Os fios do destino, eles estão entrelaçados, interligados, bem forte mesmo, porque
Cada ato que uma pessoa faz é um manto que ela tece para ela. A vida da pessoa é dessa maneira. Ela vai fazendo as coisas e ela vai tecendo a sua vestimenta. Essa vestimenta não está relacionada a tempo e espaço. Como a qualidade do espírito humano é uma qualidade de eterno, porque a procedência do espírito humano é desta forma, porque nos relatos a gente sabe assim que a vontade do Criador é que possibilitou o surgimento do espírito humano. E esse surgimento, a procedência é de uma origem superior, então não tem tempo, não tem espaço. O tempo e o espaço é esta condição física que nós vivemos aqui na Terra, 8 décadas em média. O manto que o espírito humano veste é ele mesmo que tece. Ele pode colher aquilo que ele semeou numa outra época ou mesmo nessa época, porque a gente vem observando que a norma temporal parece mais rápida e por parecer mais rápido, então a possibilidade de uma colheita é mais imediato. Quando a gente ouve assim de pessoas que falam assim, que há injustiça porque umas pessoas nascem na riqueza e outras pessoas nascem sem nenhum recurso. Essa pessoa não conhece as leis da criação, porque se ela conhecesse, se ela dedicasse um pouco de tempo, ela veria que aquilo que semeias hás de colher, e o tempo de colheita não está relacionado a ser em uma existência. As leis são muito justas e são assim muito bem feitas. É um tear que eu entendo também, que é as leis do Criador. E esse tear, ele vai tecendo com o pensamento, com a vontade e com o ato. A maneira que a pessoa tem para dentro dela ficar melhor, ela precisa de desenvolver o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, e ela ir tendo esse cuidado todos os dias, de ir observando os tipos de pensamento que ela tem. Eu venho observando assim que às vezes a gente vê uma reportagem ou vê um quadro, uma pessoa andando na rua, uma informação qualquer. No outro dia a gente acorda pensando naquilo que a gente viu ou ouviu. Ouvir e ver também requer muito cuidado para a pessoa não trazer para dentro dela nenhum jeito de ficar impregnado com aquilo que ela está ouvindo ou vendo. Destino. É muito interessante assim a gente ver o destino, a gente pode observar de todas as maneiras aquilo que semeias hás de colher, numa coisa pequena, numa coisa assim de uma criança em formação, e aquele tutor que deixou aquela criança também cometer aquele ato, ele também tem o envolvimento. E a criança tem às vezes o susto, mas a criança teve também a opção de cometer aquele ato, porque antes ela olhou para o adulto com um sentido assim que a gente observa toda criança pequena que começou a andar, se deve ou não mexer naquilo, se pode ou não. Essa condição da criança vai crescendo, aquela criança vai crescendo e depois fica essa condição que o adulto acha que não tem uma responsabilidade perante o comportamento dele, o jeito que ele vive. Tem muita importância sim, porque quando a gente observa, às vezes a pessoa tem que trabalhar até mais tarde, no outro dia o horário de levantar é o mesmo e o corpo fica pesado e muitas vezes gasta mais de um dia para recuperar aquele esforço que foi feito. Isso é uma coisa fácil da gente observar. Cada pessoa tem que ser um cristal, e nesse cristal ela vai ter que ter o cuidado de observar assim, que tem coisas na vida que ela pode fazer, que ela pode participar, que ela pode opinar, mas tem coisas que ela não pode, e se ela dá um parecer, ela fica impregnada com aquele parecer que ela deu.
Quando a pessoa tem vontade de caminhar sobre a terra e sair dessa terra melhor do que ela chegou, ela precisa de ter o cuidado de dar os pareceres quando pedem a ela. E assim, essa pessoa precisa de ir vendo qual é a maneira que ela dá o parecer naquele instante. Uma decisão, um jeito de ver o assunto, também precisa de ter muito conhecimento daquilo que está sendo explicado, que está sendo apresentado. A maneira melhor assim para a pessoa é sempre ela desenvolver uma maneira dentro dela de ser cuidadosa com sua fala. Se ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai vendo assim que se ela é cuidadosa com a fala dela, muitas vezes as pessoas também param de pedir a ela pareceres, opinião, porque ela sempre vai ter o cuidado na hora de responder e sempre lembrando assim que no ponto de vista que ela tem desse assunto é dessa maneira que ela vê. Cada pessoa vê o assunto de uma maneira diferente. São poucas as pessoas que têm a condição de ver um assunto numa amplitude maior, com uma resolução para daqui a 10 anos ou para daqui a 30 anos. Tem que ir vendo como é melhor. Quando as pessoas pedem muitas opiniões e aquele que está sempre dando o parecer, uma determinada hora ele fala: você sempre pergunta, mas você nunca faz o que eu falo. Se precisa de falar assim depois, é porque está vendo a necessidade de falar pouco agora. E aquele que está sempre perguntando tem que desenvolver dentro dele a condição dele ser responsável pelo seu destino. Porque quando a gente fica perguntando, a pessoa que está sempre querendo responder também tem participação com aquela responsabilidade dos fios do destino. E ela muitas vezes vai tecer um manto para ela que ela não precisaria. A vida de cada pessoa pode ser muito simples e sem complicação. Quando a gente dá pareceres nos fios do destino de outra pessoa, a pessoa que falou fica envolvida também e ela no tecer do manto da sua vida que ela terá que colher, ela vai colocar esses pareceres. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa ir vendo que ela precisa de ser cuidadosa, ela que tem que ser cuidadosa com ela mesma. Destino. Destino é muito interessante assim. O meu destino, eu venho procurando ver como eu faço melhor todos os dias, porque eu, para a minha vida, eu tenho vontade de ter um destino bom. E o destino bom é todo dia. A pessoa tem que ter esse cuidado com ela mesma, de ir procurando compreender as coisas que a vida nos apresenta. Às vezes a gente tem vontade assim que um filho faz determinadas coisas, mas o fio do destino daquele filho está em outro lugar. E esse filho está arrumando as coisas dele para ir para aquela direção. E a gente gostava tanto de conviver com aquele filho. Aquele que fica é que fica com o destino de ir vendo que ele ficou e ele viu passando, no caso, o filho indo embora. E esse destino daquele que ficou tem essa importância sim dele ter dentro dele a convicção do primeiro mandamento para ter a estrutura para suportar. Porque nos fios do destino é muito interessante. Quando chega uma determinada idade a pessoa, que ela já foi, já veio, já trocou de empresa, já trabalha em outro setor e ela já está mais na fase assim de ponderar com os atos físicos, porque também os atos do pensamento a gente tem que conhecê-los, conduzi-los, mas nos atos físicos, depois de uma determinada idade, a pessoa prefere mesmo ficar estudando do que ir e vir.
E quando o filho está nessa condição ainda de conquista, tem muita coisa interessante. A saudade dele ter tido aquele quadro bom na casa dele, tem aquela lembrança boa. Ele está construindo uma nova etapa da vida. A saudade dele parece que é pequena, porque ele tem que desenvolver a atenção nos lugares em que ele se encontra, na empresa em que ele trabalha, o jeito que ele está vivendo no momento. Nós, quando passamos dessa fase, ficamos com a saudade, e a segurança para a pessoa estar sempre sadia é a segurança dos 10 mandamentos, porque ele vai vendo assim que se ele tem vontade de ter na vida do filho dele uma lembrança boa dele, ele tem que ter também valores interiores, costume bom, porque não tem uma maneira da pessoa ser lembrada no futuro se a vida do presente dela não é uma vida que traz uma grandeza, que traz uma saúde, um jeito bom de viver. O livro Na Luz da Verdade vai dando a condição para a pessoa ir ponderando. E destino é uma coisa muito interessante, porque está na fase de cada vida. Tem o crescimento, tem um amadurecimento e tem a fase de conclusão. Cada fase aí, quando a gente observa assim o destino, ela tem as ligações. E às vezes a gente faz ligação com um colega de trabalho e aquela ligação fica muito boa. A gente faz ligação assim com a companheira, a gente pensa assim que aquela ligação já vem de uma outra época, mas a gente estudando o destino, o livro Na Luz da Verdade, a gente vai vendo que a gente está colhendo aquilo que foi plantado numa outra época também. E na sequência, no nosso futuro hoje, para a gente também continuar colhendo coisa boa, a gente precisa de ter o cuidado com os pensamentos. Quando a gente descuida dos pensamentos, o tempo passa, e a gente observando assim de manhã, quando a gente acorda, que a gente já tem o costume de acordar um pouquinho mais cedo do que a lida da casa, quando a gente fala que quer pensar um pouco ou não quer pensar, às vezes a gente já acorda envoltos em pensamento, e o esforço que faz para tirar aquele pensamento, às vezes gastou muito mais tempo do que o tempo gasto para o estudo. Nosso dia a dia, ele tem essa importância. Quando a pessoa tem o propósito dentro dela de compreendendo a vida, que ela tem os fios entrelaçados, porque esses fios têm essa coisa boa assim. Quando a gente fala assim, é o tear, e é um tear mesmo, mas só que esse manto, quando fica pronto, cada um veste o seu manto, e a maneira que a pessoa precisa de ter para o manto dela estar sempre limpo é o cuidado que ela tem que ter com os pensamentos. Esse filho, a gente pode ter a saudade dele, mas tem que desenvolver um jeito de pensamento que não atrapalha esse filho na distância. Tem essa importância sim, e tem também o jeito do pensamento, para esse filho não ser atrapalhado com um pensamento de egoísmo, um pensamento que ele vem recebendo só saudades daquele lugar que ele passou, que foi a casa do pai, ou a casa do tio, ou a casa do avô. Ele tem que receber pensamentos que ele tenha dentro dele a sustentação, a esperança, que se um dia for possível, ele voltar a conviver com aquelas pessoas que também foram importantes para ele, porque não tem pessoas que não têm importância. Se tem assim um relacionamento sempre nobre, polido, coerente, se a pessoa é sempre prestimosa, então, independente das outras pessoas, essa pessoa marca na vida de todos os outros pelo jeito bom. E isso a gente observando assim naquela empresa que a gente já trabalhou, e a gente lembra de alguns colegas justamente pelo jeito bom. E às vezes a gente ainda fala assim, determinadas pessoas tinham determinados comportamentos que eu faço até força para não lembrar daqueles quadros.
Então, na nossa vida diária, o destino é todo um instante. Aquilo que semeias, hás de colher. Não tem uma maneira da pessoa colher diferente daquilo que ela vem plantando. E ela precisa de ter essa qualidade interior de acertar antes. Todas as coisas no começo. E isso é verdadeiro porque a criancinha pequena, no começo da vida dela, ela sabe manifestar as necessidades que ela tem, as curiosidades, as necessidades. Então, durante toda a vida da pessoa, em todas as fases, ela vai sempre estar no início com as decisões. E às vezes a pessoa fala que não tem como ter um destino diferente. Eu vejo que tem, porque a lei da graça é uma coisa muito importante. Colher o que foi plantado numa época anterior, com a lei da graça, a pessoa pode ter o merecimento de aquele retorno que ela fez lá atrás. Agora ela se encontra numa condição de nobre, polida, coerente, compreendendo a vida que ela está envolta. Então aquilo que ela vai colher é diferente daquilo que foi plantado, porque ela mudou, dentro dela mudou as irradiações. Ela entra numa condição de sempre acertar antes, e essa condição de sempre acertar tem essa importância. A pessoa precisa de estar sempre ligada na luz, que é uma condição que muitas senhoras usam no fogão, é a qualidade do acertar antes. Os fios do destino, eles estão atuando toda a época na vida da pessoa. Se é no jovem em formação, ele tem noção da roupa que ele quer vestir. Se é com a moça que tem o costume de fazer o seu próprio taille, ela tem que desenvolver o jeito para sempre estar assim apresentável para os outros também, porque a nossa referência é também como somos vistos. E tem muita importância, sim, porque quando a gente vai procurar um emprego, a gente procura estar com uma aparência agradável. Qualquer pessoa que vai procurar um emprego sempre se comporta desta maneira. Então, os fios do destino têm essa importância. No traje também, a pessoa já arruma a colocação, o jeito que ela vai representar aquela empresa que ela está trabalhando. Então, a pessoa tem muita importância. O destino dela está em todos os momentos. Como ela vai apresentar a empresa que ela trabalha, é o jeito também que ela é a beleza que ela tem, é o jeito que ela está vestida. Destino, a pessoa constrói todo instante. Com a lei da graça, com a lei do perdão, a gente observa assim que quando a pessoa está desenvolvendo dentro dela a compreensão correta, no último instante ela tem a condição de ser beneficiada. Isso é verdadeiro, que nós temos esse relato do ladrão na cruz. No último instante ele colheu outra coisa do que ele havia plantado, justamente porque entrou dentro dele a compreensão, a convicção dele ficou segura, ele tornou-se seguro com a compreensão. Então, o compreender está também nessa condição boa que cada um pode desenvolver. Cada pessoa tem que fazer um trabalho assim. Quando chega nessa terra, todos nós que chegamos nessa terra, para aqueles que vai cuidar do nosso corpo, tem muita importância e também tem muita satisfação. Existe uma força diferente para esse trabalho e durante a nossa vida a gente vai perdendo essa força, vai perdendo esse zelo, esse carinho, e isso não pode acontecer. Cada pessoa tem que fazer o esforço para ver como o destino dela tem que ser bom toda a época da vida. Durante um tempo,
ela foi auxiliada. Um tempo seguinte, é ela que tem que continuar cultivando. Os pensamentos têm muita importância. A boa vontade no relacionamento também tem muita importância. O destino da pessoa é ela que vai traçando a cada instante, a cada momento. Não tem uma outra maneira assim. A cada momento a pessoa vai fazendo aquilo que ela vai colher amanhã. Porque no início de cada coisa ela tem a opção. E a gente observando assim, quando a pessoa pega um carro que vai para um determinado lugar, ele pode virar para a direita, ele pode virar para a esquerda, ele pode seguir em linha reta. Isso é fácil da gente observar. Qualquer direção que aquela pessoa dá naquele carro, ela vai ter que colher aquilo que ela vai estar indo naquela direção. Isso é fácil assim de cada um observar, mas na nossa vida interior também precisa de observar como é o nosso relacionamento com os 10 mandamentos, como é o nosso relacionamento com os nossos fios de famílias, porque os fios de família, eles são mais fortes, são muito mais fortes assim do que os fios dos colegas de trabalho, do nosso ambiente de trabalho. Então os fios de família têm que ir vendo como a gente pode tecer melhor para aquele manto ficar melhor, para naquela convivência daquele ambiente ficar uma coisa agradável, uma coisa boa. Cada pessoa tem que fazer esse esforço. Um esforço é um esforço porque a pessoa precisa de manter todo um instante com lucidez. Não tem assim na vida interior uma omissão. Não tem na vida interior a pessoa achar que o outro pode caminhar por ela. O máximo que uma pessoa pode fazer quando ela tem muito saber, para não criar fios do destino com uma orientação que não vai trazer nenhum benefício para aquele que ela relaciona, é falar pouco. Porque quando a gente fala pouco, tem pouco também para arrumar. E se a gente tem que ter o cuidado com os pensamentos, com os sentimentos e com os movimentos, então a pessoa não tem muito o que falar. Porque quando fala, tem muitos ditados populares assim, que diz que quem fala muito depois se arrepende, quem fala muito é porque pouco sabe, quem muito fala produz pouco. Então, na nossa vida interior, o segredo mesmo é o silêncio, que é a maneira que a pessoa tem para ir melhorando o seu destino. A importância que ela tem com o destino dela, porque aquele filho estava tão bem no convívio com ele e no destino dele ele foi embora daquela casa. Então, aquele que fica, ficou com a saudade. O filho pode ter ficado com a saudade, mas o horizonte dele é diferente. Ele está em crescimento, em desenvolvimento. Então, cada dia na vida dele é diferente. E aquele que ficou já está mais ou menos com muitas coisas traçadas. A importância de estudar o livro Na Luz da Verdade é para ir dentro de cada um e melhorando esse horizonte e melhorando essas definições, essas compreensões. Então, o destino está em todos os instantes da vida da pessoa e a pessoa tendo a oportunidade de melhorar ou de ter um destino ruim. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.